Então, muito bom dia, conselheiro Fernando Medeiros. Antecipadamente agradeço aqui a sua disponibilidade, o seu tempo precioso para estar conosco nesta manhã de sábado, colaborando com uma palestra para os médicos da região norte. Então, o conselheiro Fernando Medeiros, ele é médico. Está nos ouvindo, conselheiro? Muito Bom dia a todos. o Bom dia, presidente. conselheiro Soares de Medeiros, CREMEC 6.623. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, especialista em clínica médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é cardiologista, formado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, é cardiologista intervencionista, formado também pela Faculdade de Medicina da USP, é diretor clínico e coordenador do Centro Cardiológico do Hospital São Raimundo da Rede Instituto do Câncer do Ceará. É conselheiro titular do CREMEC e diretor do setor, responsável pelo setor de registro, como nós falamos agora há pouco. Ele é o coordenador do setor de pessoa física, pessoa jurídica e de registro de RQE, de qualificação de especialidade médica. E, portanto, como toda divulgação correta, o conselheiro Fernando Medeiros, ele tem o RQE 2.860 em cardiologia, RQE 2.952 em clínica médica e RQE 3.867 em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Ok? Então, essa é apenas uma síntese do imenso currículo o qual o conselheiro Fernando é portador. Tá? Então, com a palavra, conselheiro Fernando Medeiros. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras. Me sinto muito privilegiado de participar desse fórum, né, no Sertão Central. Me sinto muito privilegiado de trabalhar no Conselho Regional de Medicina, oportunidade que, de certa forma, de forma importante e relevante, me capacita não só na área médica, mas para caminhar com pessoas com um nível de sabedoria e de discernimento tão significativo. Aprendo muito no conselho, tenho aprendido todos os dias e fazendo referência não só à presidente como à secretária-geral, doutora Aitz, eu me sinto privilegiado. O tema que me coube falar hoje é de telemedicina e ética médica, né? E nesse contexto, né, a gente entende que nunca antes a gente teve tão envolto, né, com novas tecnologias, com novas inovações na área não só da comunicação, como na área da inteligência artificial, e que a gente, hoje em dia, nós, nos nossos dias a dia, nos deparamos nas tarefas habituais, como pegar um trânsito, pegar um Uber, fazer aplicativo, fazer uma compra de uma passagem, fazer um check-in, um check-out de um hotel. Todos nós utilizamos hoje em dia dispositivos móveis sem necessariamente nos relacionarmos de forma presencial, né? E a medicina, ela também, essa comunicação de forma muito acelerada, ela também vem fazendo uso desses dispositivos e dessa tecnologia, né? E aí, cabe a gente entender que a medicina e o ato médico, assistencial, ele tem uma série de aspectos de responsabilização, de consequências, que a gente deve manter uma atenção redobrada sobre esse zelo e sobre essa responsabilidade. Nós devemos utilizar a comunicação, devemos utilizar os métodos de implementação tecnológicos, mas também zelar pela responsabilidade dessa comunicação, desse trânsito de dados, de informação, para a gente garantir que a medicina não seja ameaçada, seja capacitada, mas não ameaçada na sua essência primordial de fazer o bem ao paciente. Eu trouxe aqui essa capa desse meu primeiro slide, né, de uma paciente que manda uma mensagem para a gente de forma muito clara. Boa noite, doutor Fernando. Estou com muitos gases. Posso tomar 35 gotas de simeticona para aliviar? Né? Uma consulta habitual, pode ser um paciente, pode ser um parente. E teoricamente, nessa pergunta muito simples, né, a gente já estaria dando qualquer tipo de resposta que eu possa dar aqui, estaria realizando um ato médico de forma apropriada ou desapropriada, né? Uma consulta, uma resposta a uma pergunta simples como essa, né? Eu posso
eventualmente prescrever isso para o meu pai, para minha mãe, para um primo meu, mas se for um paciente. E se esses gases que o paciente está sentindo não for o gás, for sintomas equivalentes de uma isquemia miocárdica, e o paciente eventualmente evolua, vá tomar o Buscopan, não procure atendimento médico, e ele evolua de forma possivelmente com um desfecho desfavorável que ele tinha, na verdade, era uma síndrome coronariana aguda que estava simulando um desconforto abdominal. E eventualmente se perdeu a oportunidade de se fazer uma assistência adequada, né? Então, a gente tem que ter muita cautela na prescrição, na avaliação, no trânsito de comunicação dos dispositivos de tecnologia que a gente faz uso. Aqui no Brasil, uma pesquisa que eu levantei recentemente, aqui no Brasil, 86% dos médicos eles estão habituados a fazer respostas como essa pelo WhatsApp, né? Comparado com a Inglaterra, que tem uma regulação maior, né? Ou como os Estados Unidos, que tem também uma regulação menor, mais parecida com o Brasil, mas também não tem uma comunicação tão ampla no ponto de vista de assistência nesses dispositivos. E hoje em dia eu já posso falar que existem plataformas que se fazem teleconsulta como esse tipo de resposta, cobrando honorários, né? Então a gente precisa estar atento para adquirir e adicionar essas tecnologias no nosso dia a dia, mas com regulação, para nós não trazermos nenhum tipo de desfecho desfavorável. Como a gente vai falar de ética e para todo mundo ficar na mesma página, eu vou trazer alguns conceitos, né, para a gente ter o entendimento, né? Eu gosto muito de sempre, de forma muito seminal, muito primordial, falar o que é costume, o que é moral, o que é ética e a partir daí as leis e normas, né? Costumes é o que a sociedade gradativamente ela acorda no meio dos seus relacionamentos, no meio das suas interações, elas acordam como situações de comportamento, né? E é melhor exemplificar do que tentar explicar. E para quem tem mais de 40 anos, quem lembra, né? Há 40 anos atrás, nós não éramos acostumados a usar cinto de segurança, né? A gente entrava no carro, nos transitavam e em determinado momento se criou uma legislação, se entendeu que é uma questão de segurança e se fez dispositivos, né? Se fez uma comunicação que eu lembro bem, não sei se os senhores vão lembrar, aquelas propagandas do carro batendo no poste, uma criança como se fosse um boneco sendo cuspida para fora do carro, uma cena, uma propaganda bem impactante. E a partir disso vieram fiscalizações e multas. E hoje em dia eu nem preciso tanto fiscalizar ou poder multar. Hoje em dia, habitualmente, quando a gente entra no carro, todo mundo já se coloca um cinto de segurança e nós estamos acostumados ao cinto de segurança. A moral, ela remete ao que a gente entende de princípios e valores, né, relacionados do que a gente contratou. Hoje em dia, a gente vive uma moral, que eu vou falar kantiana, do ponto de vista puxado para muito para o mundo ocidental, nesse entendimento que a gente deve fazer o que é certo, né? Todo mundo sabe o que é certo, o que deve ser feito, né? E se a gente eventualmente se comportar de forma amoral, é que a gente teve uma escolha, uma deliberação de fazer o que não era correto, que as pessoas esperavam que eu não fizesse. E a ética, ela já vem com uma codificação, ela não necessariamente poderia estar escrita, mas ela de forma tácita, de forma clara, a gente já sabe que existe uma codificação. Bom também tipificar a ética como etiqueta, como é que você deve se comportar na mesa, como a ética do vestimento, como é que eu devo se comportar, como eu devo me vestir para ir em determinado local. E aí a gente vai ter as codificações, que a partir daí eu vou ter normas e regras, né? Então, à medida que a sociedade se acostumou nas suas interações, que a gente entendeu que moralmente existe uma fundamentação baseada por princípios e valores. Eu faço essas codificações com éticas e aí nascem as leis, nascem as normas. Antigamente, nós não era comum numa sala dessa alguém estar fumando. Hoje em dia, se alguém fumar, está infringindo uma lei, né, para além do costume, para além da moral e para além da ética, ele vai ser conduzido aí, pode ser chamado aí para uma condução. E os princípios, né, que vão pautar a bioética, e aí é importante a gente entender que esses princípios eles são bem consolidados, que pautam a biomedicina e que todo médico deve ter por princípio
de forma não hierarquizada, que seriam esses quatro valores. O princípio da não maleficência, de, antes de tudo, não prejudicar, não fazer o mal àquela paciente que está sendo assistido, à sociedade. O da beneficência, fazer o bem, né? Teoricamente, todo tipo de ação, de conduta, de informação que você vai transitar, ela tem o propósito de fazer o bem, categórico imperativo da boa vontade. Autonomia, respeitando a minha autonomia de fazer e respeitando a autonomia da pessoa de se submeter, né? E o conceito de justiça, que é um conceito para além do conceito jurídico, não só de seguir as normas, mas para você entender que a justiça ela versa também sobre equidade, sobre isonomia, sobre direitos das minorias, sobre oportunidade, sobre acesso, universalidade da assistência à saúde. Eu, de forma muito particular, eu sempre falo que quando a gente vai ler os livros de bioética, eles sempre citam que não há uma hierarquia, mas eu escuto muito dos meus professores que melhor do que fazer o bem é não fazer o mal, né? Primo non nocere. Então, entendendo que na medicina é mais importante, às vezes, você não fazer o mal do que procurar fazer o bem a todo custo. Porque a gente pode fazer de esmiuçar esse conceito de ética, né? E como políticas de saúde, que eu vou atingir maior benefício para uma população, em detrimento de uma população menor, e aí eu teria algumas possibilidades de bioética que a gente chama utilitária, né? Que eventualmente poderiam ferir uma forma hierarquizada aqui da beneficência e da não maleficência. Quando a gente vai falar de tecnologia, eu também gosto de falar de forma muito seminal, a tecnologia, na verdade, é tudo que a gente utiliza para melhorar a técnica, né? Então, o conjunto de habilidades, no que a gente vai empregar no conhecimento já conhecido para transformar o mundo. Gosto muito de usar o exemplo de um bisturi, né? O bisturi ele é um instrumento que ele vai ser utilizado para eu fazer um procedimento. E se tem tecnologias de bisturi, e o bisturi bom é o bisturi que corta bem, é o bisturi afiado, né? E a partir disso, a tecnologia ela procede à ética. E o que eu vou fazer com o bisturi, na verdade, é o que vai definir a minha conduta. Então, é importante entender que a tecnologia, tudo que eu tiver de tecnologia, ela vai ser utilizada, mas ela poderá ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, e cabe a gente, enquanto regulador e enquanto fiscalizador, entender que essa tecnologia ela tem que ser usada para bem e transformar a sociedade, né, no conceito aqui da Organização Mundial de Saúde, promover o bem-estar nessas dimensões, física, mental, social. Eu sei que a OMS já colocou espiritual, ela foi retirada para ser um conceito mais laico, mas eu também coloco aí nesse conceito de bem-estar nessas dimensões. E hoje em dia, né, esse slide já está atrasado. A gente já está vivenciando. Eu vi que teve uma palestra ontem sobre medicina 5.0, né? A gente está inserido no mundo tecnológico. Como eu falei hoje, esse mundo tecnológico ele nos dá uma série de facilidades, né? A gente tem que ter uma preocupação para não virar uma muleta, a gente ficar dependente dessas muletas. Mas hoje em dia, a gente, para pegar o melhor caminho para ir para casa, a gente usa um dispositivo de GPS, né, de caminho. Para a gente fazer uma compra, a gente faz uma compra remotamente. A gente, para fazer transações bancárias, a gente faz tudo de forma remota. A gente já tem uma cobertura praticamente universal de satélites, né, de cobertura de internet. A gente tem a perspectiva de uma cobertura já de 25% do mundo de 5G, que seria a tecnologia mais forte. Então a gente já utiliza no dia a dia e a gente já está acostumado, né? É bom lembrar que eu estou dando essa aula aqui virtual aqui em Fortaleza, né, para tipificar justamente essa facilidade da tecnologia. Em vez de me deslocar para ir para Sobral, eu me desloquei, eu estou aqui por um acaso aqui no meu consultório para poder prestar essa aula. Então isso a gente já faz de forma costumaz. E não para. Cada vez mais a gente está sendo avassalado com novas tecnologias. A gente está vivendo agora o momento da inteligência artificial. Isso tudo está associado no que a gente entende de necessidade de regulação, porque isso deverá ser aplicado na medicina e necessariamente a gente tem que trazer aqueles conceitos seminais de bioética, de controle, para a gente poder promover uma saúde adequada para os nossos pacientes. Aqui a gente já tem vários dispositivos, também esse slide já está atrasado, a gente já pode falar aqui em robótica, cirurgia robótica, um médico operando um paciente de forma remota, né, em outros hospitais. E é importante lembrar que
o que a gente imaginava no futuro, né? Também para quem tem mais de 40 anos, não sei se lembra dos Jetson, né? Já tinha essa profecia aí da telemedicina, né? E a telemedicina ela já é uma realidade hoje, ela vem com esse propósito, sobretudo, de ampliar a atenção de cobertura, né, de serviço de saúde, prestando pela qualidade de atendimento. Então, a gente tem a oportunidade de médicos e especialistas poderem fazer atendimentos em áreas remotas do Brasil. Eu posso fazer gerenciamento das estratégias do sistema de saúde, solidificando essa rede de atenção à saúde. Então, eu se eu tenho dificuldade de ter uma capilaridade no Brasil, que tem dimensões continentais, a telemedicina ela pode me fazer isso com uma atenção de saúde básica e, obviamente, superando esses obstáculos de acesso físico e podendo oferecer intervenções eficientes e sistemáticas promovendo a equidade. Então, se eu estou nos grandes centros urbanos, eu tenho grande disponibilidade de tecnologia, essa tecnologia ela pode ser colocada à disposição em áreas mais remotas de forma mais eficiente usando esses artifícios da telemedicina. Esse slide fala da telemedicina numa linha de tempo, porque no Brasil a gente já teve a vanguarda da telemedicina, sobretudo na comunicação de aulas, de cursos, né? Lembrando que a primeira conceito de telemedicina foi através da emissão de dados por ondas de radiofrequência dos astronautas na época da corrida espacial. E a partir disso a gente teve a regulamentação, e é bom ficar muito claro que o CFM ele deu um pulo, né, um quebra de paradigma, entendendo que a gente tem essa necessidade de regular, né? É importante lembrar, no conceito também filosófico, que os órgãos que fiscalizam, eles tendem a deixar o mundo mais seguro e a inovação, ela tensiona, né? Ela tensiona a tradição, ela tensiona a regulação para justamente a gente ter essa cautela. E o grande divisor de águas foi a pandemia, no qual foi emitida realmente houve a necessidade, uma vez que havia o confinamento físico e a necessidade de se prestar atenção de saúde sem contato relacional, até mesmo pela contingência do contágio, se houve uma corrida para a liberação da regulamentação da telemedicina, saiu uma primeira regulamentação, ela foi reformulada, ela foi revogada, e aí a gente liberou essa telemedicina em 2018 e foi implementada em 2020, né? E ela que está em vigor. E é importante também lembrar que essa telemedicina, ela já está ultrapassada, né? Então, assim, teoricamente, a inovação tecnológica ela é tão aumentada que na própria nossa resolução de telemedicina, ela não faz nenhuma menção, por exemplo, à inteligência artificial, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei também que veio para regrar o trânsito dessas informações, ela que é uma lei também inovadora, ela também não faz menção de inteligência artificial para a gente entender como é que é difícil acompanhar as inovações no sentido da regulação. E aí a gente vai falar, se ater realmente à resolução do ponto de vista, e vamos esmiuçar aqui, como a gente não vai ter muito tempo para esmiuçar ela de forma importante, eu trouxe os artigos mais importantes. Entender que no artigo 1 da resolução 2314 de 2022, ela é a resolução que define, né, a telemedicina, e é importante dizer que ela é a nossa resolução da medicina digital. Então, tudo que a gente faz hoje relacionado à inovação de tecnologia, de inteligência artificial, essa resolução, ela teoricamente é o que abarca em termos de norma, e a gente tem que ter um entendimento que, de uma forma geral, essa resolução ela vai transbordar, ela vai abarcar todas as situações, eventualmente, que vão tratar de aspectos relacionados à telemedicina ou à medicina digital. Ela pode ser realmente, ela vai ser utilizada tanto do ponto de vista online, em tempo real, como a gente está aqui, ou offline. Eu vou emitir alguns dados, esses dados vão ser analisados oportunamente por algum médico, esse médico vai avaliar e vai voltar esses dados. Ela não está feita, ela está feita de forma offline, não assíncrone, como a gente já está aqui em tempo real, né? Mas é feito por método de tecnologia. Então, o artigo 2º fala que a telemedicina, tudo que for gerir trânsito de dados, armazenamento de dados, processos de dados e emissão de dados, essa resolução ela vai dar conta disso. E a gente vai já para as modalidades, né? Entendendo que a telemedicina, a resolução, ela prevê várias situações, que a mais característica é a teleconsulta, né? Onde é caracterizada
por uma consulta médica não presencial, mediada por esses dispositivos de transmissão de dados, com o paciente e o médico localizado em locais diferentes, né? Então, é como a gente estava falando ali no desenho animado, né? O paciente pode estar na sua casa, o médico pode estar em algum local apropriado, e lá vai se ter uma consulta com a perspectiva de diagnóstico, com perspectivas de solicitação de exames propedêuticos e com perspectivas de emissão de terapia, né? A teleinterconsulta, obviamente, é quando a gente tem ali uma troca de informação entre médicos, ela já era liberada de forma mais anterior, né? Tem um médico presencial ali com o paciente e ele faz a interface pelos dispositivos com um médico especialista de uma forma mais remota. Então, eu estou aqui com um médico generalista, eu estou com um médico de família, numa situação remota na casa, faço um atendimento, tenho uma necessidade de fazer uma avaliação especializada, entre em contato com o especialista e ali o especialista ele faz uma interface, eventualmente ali de comunicação e dos elementos daquela consulta transmitindo para outra consulta, uma interconsulta. O telediagnóstico é quando faço coletas de dados, né, dados dos pacientes, como um Holter, um mapa, um exame de imagem. Esses dados eles vão ser transitados para o médico, esse médico ele vai se laudar, e esse laudo vai ser emitido e retornado para um paciente ou para um sistema que vai ser entregue para o paciente. Telecirurgia, que é aquela que eu já te falei, eu já mencionei anteriormente, é realizada por um robô manipulado por um médico que está em outro local, né? Isso já é realidade no Brasil. A gente tem serviços que se faz robótica de forma remota, né? Eu já vi robô de hemodinâmica, que seria a minha área, né? Ainda numa fase experimental, mas se existe a perspectiva de se fazer isso de forma mais importante, mais relevante. O telemonitoramento ou televigilância, também conhecido como coleta de dados de forma online ou também assíncrona, e com dispositivos implantados no paciente, aqueles dispositivos eles estão coletando dados a todo e qualquer momento, isso pode ir para a central já poderá ir para uma área de análise desses dados e ter um retorno para o próprio paciente ou para o próprio médico, né? Teletriagem também vem no conceito mais de medicina, e a teleconsultoria médica é quando a gente utiliza esses dispositivos para fazer conferências ou dar aulas como essa aqui entre profissionais, ou tanto do ponto de vista educacional, como do ponto de vista, obviamente, assistencial. E é importante lembrar, né, que a resolução em vários momentos do seu texto, ele sempre remota para a consulta presencial, sendo o padrão ouro. Então, entendendo que na consulta presencial se acredita que tem ali a melhor essência da medicina, né? Eu gosto de falar quando você está escutando um paciente, olhando nos olhos dele, não através de uma tela, e quando você vai examinar o paciente ali tocando, vendo os pulsos pediosos, avaliando ali a turgência jugular eventual, você está ali num momento muito particular, íntegro, né, da intimidade de forma muito íntegra. Eu gosto de falar que a gente, quando está assistindo um paciente presencial, a gente tem a capacidade de tocar na alma dele, né? E esse sentimento de presencial, ele, de certa forma, ele pode ser perdido aí na telemedicina, e a resolução, de forma muito particular, ela fala sempre que o atendimento médico de ouro é o presencial. Tanto que, em qualquer medida, em qualquer situação, se o médico achar julgar, ele deve interromper aquele atendimento remoto e referenciar o paciente para o atendimento presencial, né? O serviço médico à distância não poderão jamais substituir o compromisso constitucional de garantir assistência presencial segundo os princípios do SUS de integralidade, equidade e universalidade a todos os pacientes. Outro princípio, né, do que a gente falava de conceito de justiça, a gente não pode entender que como utilizar de dispositivos, de tecnologia, isso não pode estar seletivo e exclusivo para uma população específica. Isso tem que ser regulado e sendo utilizado para atingir o maior número de pessoas. A autonomia de se utilizar, essa autonomia é uma mão de via dupla, né? Tanto a autonomia do médico de se sentir à vontade, entender da responsabilidade de fazer a teleconsulta, como o paciente de fazer aquela consulta e se estar à vontade de entender que aquela consulta está sendo efetiva, eficiente e eficaz, né?
Então, a autonomia, ela é limitada, está limitada aos princípios da beneficência. A autonomia não pode ser do médico ou do paciente. A autonomia, ela tem que ser nesses dois lados. E eventualmente, se não houve se houve uma divergência, tem que ser encaminhado para a consulta médica presidencial, como eu falei anteriormente, permanecendo como padrão ouro. Também há uma recomendação, obviamente, se eu tenho uma doença crônica que precisa de reavaliações, retornos regulares, realização de exames complementares, a resolução também, ela afirma que nos pacientes com doença crônica, esse tempo de intervalo interconsulta, sem uma consulta presencial, ela não deve ser superior a 6 meses. Então, se eu faço um acompanhamento regular de um paciente que tem uma condição de doença crônica, eu devo, em 6 meses, fazer uma avaliação presencial, justamente para a gente entender que não passou nada desapercebido ali, eventualmente, na telemedicina. Importante, nesse trânsito de comunicações, a gente sabe que existe toda uma segurança, há a necessidade de ter uma segurança do trânsito dessas informações. Então, essa informação ali, a gente lá, eu gosto de falar que ali não são dados sensíveis, são dados ultrassensíveis, né? Que a gente vai falar sobre questões sigilosas da intimidade do paciente, às vezes com transmissões de imagens que podem conter situações de pudor, de respeitar o pudor do paciente. Então, tudo isso tem que ser feito de forma manuseada, de forma a preservar a integridade. Esses dados eles têm que ser representados com muita confidencialidade. Esses dados têm que ser reais, dados verdadeiros, obviamente falando da privacidade e garantindo o sigilo profissional das informações. Então, tem que haver uma preocupação, uma vez que a tela, né, você está ali no ambiente ali, vocês não estão, eu estou vendo alguns de vocês estão vendo aqui minha face, mas no ambiente onde eu estou, vocês não têm a percepção real, porque existe a restrição, obviamente, da minha câmera. É redobrado esse sistema de segurança e privacidade, né? A gente sabe que hoje em dia, nos sistemas de computação, existe uma corrida de segurança, né? Quanto mais você faz dispositivos de segurança, os chamados muros de fogo, né? Firewall, a gente sabe que cada vez mais existem mais vulnerabilidade, mais gente tentando corromper os sistemas de segurança. E é importante que você tenha um sistema de segurança que seja capaz de transitar esses dados de forma sigilosa, armazenar de forma sigilosa e disponibilizar esses dados de forma sigilosa, né? Então, o trâmite, a guarda, e os sigilos são responsabilidade do médico que está utilizando, e obviamente a gente deve ter um sistema de segurança para poder fazer, padronizado, para poder fazer a operação dessa telemedicina, né? O prontuário vai seguir o modelo de prontuário de registro que a gente está habituado, e existem resoluções próprias do Conselho Federal de Medicina acerca do preenchimento do prontuário digital, né? E lembrando que os dados não são do médico, os dados não são da instituição, os dados são do paciente. O paciente tem a todo e qualquer momento o direito, o médico, deve o sistema fornecer esses dados para o paciente, né, conforme a sua vontade. Lembrando, né, que, como eu falei, por mais que a gente seja portadores fiéis desses dados, do ponto de vista não só ético, mas do ponto de vista legal, toda informação que é relacionada a uma pessoa, essa pessoa tem um direito legal, ético e moral de ter acesso a qualquer momento de forma oportuna. Importante, né, a gente nesse questionamento, nesse mundo, na atualidade onde o médico ele é muito questionado dos seus atos, é importante demais a gente entender que o paciente teve autonomia, teve a possibilidade de aceitar e recusar a telemedicina, e para isso, deve-se colher um termo de consentimento livre e esclarecido, né, para poder ter a concordância e a autorização para se fazer a telemedicina. Uma vez entendendo que esse ato ele poderá ter consequências e responsabilizações, eventualmente esse documento ele deverá trazer uma segurança, uma prestação de conta que foi proposto e foi assegurada a autonomia do paciente aceitar e recusar.
Então, é um fator importante, diferente de uma consulta presencial. A gente sabe que o termo de esclarecimento livre, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é uma obrigatoriedade para procedimentos que têm risco. Para consulta presencial, ela não é uma necessidade, mas para consulta de telemedicina, ela é uma realidade, né? Obviamente que tem que estar, os dados de transmissão, eles têm os critérios da tecnologia, tem que haver a necessidade de uma assinatura digital. Hoje em dia até o próprio CFM disponibiliza assinatura digital para todo médico registrado no Brasil. E, obviamente, que essas resoluções, essas normas também têm que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma questão de legalidade. Outro aspecto importante é que essa consulta ela garantindo a eficiência, a eficácia, a qualidade assistencial, ela deve também ser eh, considerada uma consulta regular do ponto de vista de remuneração, né? A prestação de serviço, ela está contemplada aqui no artigo 16, a prestação de serviço de telemedicina como meta essencial médica em qualquer modalidade deverá seguir os padrões normativos éticos do atendimento presencial, inclusive em relação a essa contraprestação financeira. Dá a impressão que uma vez que não há, que está mais eficiente, né? Que existe essa superação da barreira, eventualmente eu vou remunerar menos porque eu posso atender mais pessoas. Porque o médico é menos valorizado e por isso eu vou pagar menos? Não. Então, a tentativa de você diminuir honorários relacionados à telemedicina, ela depõe contra o que a gente está validando como uma medicina de qualidade. Então, há atenção para esse artigo 16. No artigo 17, né, obviamente existe a questão da regularidade. Se eu tenho uma transmissão de dados recebidos aqui, eu estou atendendo um paciente aqui, o paciente está sendo consultado, onde o médico estiver, a responsabilidade do médico e do médico local onde o paciente está sendo atendido deve haver a o registro no Conselho Federal de Medicina, onde haverá a responsabilidade. Então, por exemplo, eu solicitei um holter aqui do paciente, esse holter vai ser laudado em Minas Gerais e voltaria para cá. O médico tem que haver um diretor médico qualificado para fazer holter, no qual responde pela essa tramitação dos dados, né? O doutor responde pelo o conteúdo do laudo dado em Minas Gerais, mas o doutor aqui de Fortaleza ele vai ser responsável pela questões eventualmente éticas relacionadas ao trânsito desses dados. E, obviamente, o CRM vai manter, cabe a nós, do Conselho Federal de Medicina, mediante denúncia ou mediante algum tipo de situação, estarmos vigilantes para avaliar a atividade da telemedicina no nosso território, quanto à qualidade, na relação médico-paciente, sobretudo na adequação dos trâmites relacionados ao sigilo profissional e ao armazenamento desses dados. É muita coisa, né? A gente sabe que a resolução é importante ser lida para a gente ter a familiaridade. Ela vem para esse grande guarda-chuva, né, do que a gente tem de saúde digital, para medidas de prevenção e cuidado, teleeducação integrativa, fazer pesquisa multicêntrica. Ela veio para a gente diminuir os espaços, superar barreiras, amplificar a nossa qualidade assistencial, facilitar o atendimento e a capacidade da medicina atingir as pessoas com a alta abrangência, com a alta tecnologia, mas de forma muito responsável e muito diligente, né, para a gente não vulnerabilizar o que a gente entende de essência da medicina. Né? De uma forma geral, aqui tem um passo a passo sugerido, eu vou citar aqui só os termos mais importantes. Importante, na base dos nossos pacientes, o termo de consentimento livre e esclarecido, você ter estruturado uma formulação de solicitação do paciente, né? O atendimento do paciente ele deve ser estruturado, entendendo que como você está ali diante de um paciente de forma remota, você não deve perder os passos de queixa principal, anamnese, eventualmente como é que você vai lidar para superar o exame físico remoto, a avaliação de dados que está ali no paciente. É importante o registro do prontuário, do que foi dito, do que foi pensado, do que foi discutido, as limitações, deixar escritos. E, obviamente, você eventualmente tem uma prestação de conta com o próprio paciente ou com a própria rede, no sentido da qualidade daquele paciente. É um grande desafio, né, a gente fazer a regulação de pacientes com telemedicina, do que está acontecendo. A gente sabe que a medicina, a inovação tecnológica, ela está vindo de forma muito avassaladora.
A gente já vem discutindo, escutando as discussões do Conselho Federal de Medicina, que deve sair uma regulação para fazer uma normatização da inteligência artificial. A gente sabe que está se elaborando isso, né? Hoje em dia existe muita perspectiva, muito temor, muito receio de como isso virá, de como isso ameaçará a nossa prática médica. Eu acredito que naquele princípio a tecnologia, ela, como bisturi afiado, ela vem para ajudar, né? E nós deveremos fazer o bom uso dessa tecnologia. A gente aqui se sente como se estivesse correndo aqui atrás da inovação, tentando regular, né? A inovação ela faz o mundo avançar, né? A fiscalização e a regulação, a inovação e a regulação faz o mundo mais seguro. Então a gente permite que haja inovação, mas também mantendo essa segurança. Voltando a lembrar aqui que a inteligência artificial ela está avançando de forma tão galopante que nem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, nem a nossa resolução faz sequer menção dela. E de uma forma geral, né, para além da responsabilidade ética e moral, a gente sabe que existe a responsabilidade criminal. Tudo que a gente for fazer de telemedicina também envolve aspectos de quebra de Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, para além do Código de Ética Médica. E aí, volto aqui, fecho meu encerramento da minha fala. Importante a gente rever esses princípios, né, do uso da tecnologia digital, com as diretrizes aqui da não maleficência, né? Evitar vazamento de dados, eventualmente você fazer uma consulta comprometida e ter eventos adversos relacionados. Então, você tem que ter isso na sua perspectiva, se realmente vale a pena seguir com essa telemedicina. Usar a telemedicina para fazer o bem, ampliar o acesso, melhorar a capacidade de você atender mais pessoas, atender pessoas que você não poderia atender, aumentar a tua capacidade de atendimento. O princípio da autonomia, que também passa pela transparência do processo, né? Vamos fazer autonomia, entendendo que o processo ele pode ter algum tipo de limitação naquela situação e você explicar isso para o paciente, explicar, você fazer seu auto-reconhecimento, uma meditação, entender que aquela limitação comprometeu e você deve remeter para uma consulta presencial. E o aspecto da justiça, entender que a telemedicina vai vir para ajudar todos, para atingir a todos, para fazer a medicina melhorar de uma forma ampla, né? No interesse da coletividade, das minorias, preservando o acesso, melhorando o acesso, preservando a equidade e a universalidade. Eram essas minhas palavras, presidente, doutora Aires. Estou aqui à disposição para contribuir de alguma forma a mais. Conselheiro Fernando, brilhante a sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco neste momento. Temos aqui a solicitação da conselheira Airtes, que deseja se manifestar. Bom dia, doutor Fernando, tudo bom? Bom dia, doutora Aires. Eu só queria reforçar duas coisas que o doutor Fernando disse. Uma eu achei fundamental, é reportar o paciente para uma consulta presencial quando você sentir ou ficar em dúvida se há algum indício de uma coisa mais grave, seja para um atendimento eletivo, seja para um atendimento de emergência. Outra coisa, como ele falou, o médico que faz o teleatendimento, ele tem que estar registrado no estado dele, a empresa que ele faz parte, se ele não for pessoa física, tem que estar registrada no Conselho do Estado, por exemplo, Minas, Rio, São Paulo, e o paciente pode estar em qualquer parte do Brasil, né, no caso nosso aqui. Mas se houver alguma denúncia, por qualquer motivo, de um paciente aqui no Ceará, a apuração do fato é feita no CREMEC. O médico do Rio atendeu um paciente por telemedicina aqui no Ceará. Esse paciente, por qualquer motivo, faz uma denúncia. Como eu falei ontem, a gente tem a obrigação de apurar qualquer denúncia que chegue. Então, essa apuração é feita aqui no Ceará, no local da ocorrência. Se essa denúncia evoluir para um processo ético profissional,
O julgamento final é feito no Conselho do Estado de origem, mas toda a apuração é feita no Ceará. E aí o julgamento final é feito no Rio, por exemplo, se ele for carioca. E uma coisa mais importante, assim, a postura de uma pessoa que faz um atendimento por telemedicina, como em qualquer outro evento online. A postura, como se vestir, o local onde está, se preservar nesse sentido. Eram essas as observações que eu queria fazer. Preparar literalmente por Literalmente, o o atendimento, local, a né? postura, a vestimenta. E entender, né, completando aqui o que a conselheira Aires falou, que o WhatsApp, né, não é o meio ideal para teleconsulta, né? Como o conselheiro Fernando frisou muito bem, né? Mais alguma pergunta aqui pelos presentes? Só um minutinho, deixa eu te passar o microfone, porque senão quem está virtual não, não consegue nos ouvir. Se o médico for só tirar uma dúvida pelo WhatsApp ou por uma rede social para um paciente, assim, ele pode ser responsabilizado? Quanto ele pode ser responsabilizado por uma eventual denúncia, assim? Você ouviu, conselheiro Fernando? Essa pergunta ela é muito patente e muito frequente, né? Teoricamente, todo trânsito de informação, você tem uma responsabilidade, uma responsabilização, né? A gente não vai ser, eu não sou tolo de dizer que você não vai responder nenhuma pergunta do seu paciente. O que é que eu faço na prática? Eu normalmente eu faço uma estratificação daquela consulta. Ah, Fernando, eu estou assim, assim, assado. Eu posso fazer isso? Eu posso dar algum tipo de orientação, mas eu tenho duas frases-chave no final. O mais prudente, se não estiver bem, é procurar um pronto atendimento médico, né? Então, eu tiro algumas dúvidas, eventualmente pertinentes, não me arrisco a fazer prescrições, dosagens de medicamentos. Normalmente, eu dou orientações gerais, né, como se estivesse dando como se estivesse dando dicas de uma aula. Ah, pode ser feito isso para esse caso, mas tem essa palavra essa frase do final. Se não estiver sentindo bem, o mais prudente é procurar atendimento médico, né? E aí você eventualmente mitiga, aquilo ali não é uma consulta, aquilo ali não é uma resposta a uma pergunta direta, não tem caráter assistencial, e a recomendação melhor é você arremeter para um atendimento presencial, né? Já registrado isso, né, doutor Fernando? Assim, que se não estiver bem, procurar um atendimento. Isso. Proteger. Proteger. Mais alguma pergunta? Bom dia, com licença. Em relação às teleinterconsultas, elas são realizadas, elas podem ser realizadas de uma forma, quer dizer, informal, já que elas acontecem com frequência até no consultório, ou elas têm que precisar de algum tipo de confirmação, de um certificado de que realmente está acontecendo a teleinterconsulta e quando o médico precisa da ajuda de um especialista no consultório. Para você fazer uma tela interconsulta, ela é formalizada no sentido que você tem uma interface e tem uma estrutura respeitando o sigilo. O que a gente faz de forma habitual, que não é uma tela interconsulta, é a gente pedir a opinião do especialista ou do amigo que está ali próximo, né? Então, aquilo ali não funciona como um parecer, funciona como uma opinião de um colega. E é importante entender que nossos grupos de mensagens, né? A gente ali troca muita informação científica, obviamente que deve se respeitar o sigilo, deve se respeitar os dados sensíveis, deve se pedir opinião, se responsabilizando, mas não se caracteriza interconsulta. O que caracteriza interconsulta? Eu estou aqui como médico generalista, eu tenho uma plataforma que tenha a credibilidade de segurança, e aqueles dados eles vão ser emitidos, né? Dados de exames da anamnese, eventuais dados do exame físico do médico que está presente, vai ser encaminhado para o médico, ele vai analisar, vai ver os dados e vai propor um tipo de recomendação, isso tudo de forma que o trânsito desses dados eles vão ser processados e adquiridos ao prontuário, né? Eu posso, eventualmente, colocar na evolução que eu discuti o caso,
com a opinião de um colega e me ajudou a tomar a decisão. Lembrando que a interconsulta, porque vem bem a questão da responsabilização, né? Quando eu tenho uma interconsulta, a responsabilização ela é vicariante dos dois médicos. Quando eu peço uma opinião, teoricamente, quem opinou não tem responsabilidade assistencial, só quem está ali do lado do paciente. Seria mais nesse aspecto para dar um entendimento, né? A interconsulta feita de forma clara, institucional, por dispositivos validados, ela tem esse caráter da responsabilização do ato médico que está sendo realizado lá pelo cardiologista remotamente, inclusive com proposta de honorário para ele, né? Perfeito. Então, nós vamos Completando encerrar aqui. aqui com o nosso participante. Não, só dizer aqui, inclusive, doutor Fernando, por exemplo, no Ceará já se usa muito a teleinterconsulta na cardiologia, né? Nas urgências e emergências de doença coronariana aguda, né? Que é uma coisa toda normal, né? A gente tem uma, assim, a vanguarda do sistema nacional, a gente tem um sistema de trombólise, né, no que é feita transmissão de dados de encaminhamento de infarto com supra, né, feito por interconsultas de médicos que estão remotos e orientando melhor encaminhamento, melhor tratamento de acordo com a geografia, a demografia da assistência, né. Isso é feito de forma muito regular e sistematizada, né, sistematizada e formalizada, né. Isso. Pronto. Muitíssimo obrigado, parabéns mais uma vez pela excelente apresentação ao conselheiro Fernando Medeiros. O nosso, de forma pontualidade britânica, o nosso próximo palestrante é o conselheiro federal, conselheiro Diogo Leite Sampaio, já se encontra aqui presente conosco. Bom dia, meu querido amigo, conselheiro Diogo. Bom dia. Antecipadamente, eu já agradeço a sua disponibilidade nesta manhã de sábado. Peço perdão e desculpas aí à sua família por estarmos do seu tempo precioso e para poder aqui conosco, compartilhando o conhecimento que hoje nós sabemos que o senhor é detentor, né? Na área do aprendizado, do exame médico, do teste de proficiência, né? Todo um conhecimento que nós sabemos que hoje o senhor está aí à frente dessa comissão. Então, nossa gratidão pelo aceite do nosso convite, mais uma vez, estar colaborando aqui com o nosso CREMEC. E hoje estamos na cidade de Sobral, na nossa delegacia, que nós chamamos da Regional Norte. O conselheiro Diogo, ele é conselheiro federal, como nós falamos, ele vai nos fazer uma apresentação sobre a avaliação do aprendizado médico e o exame de proficiência na medicina. Conselheiro Diogo, ele é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, também conselheiro federal, possui graduação em medicina pela Faculdade Souza Marques, residência médica em anestesiologia pelo Hospital Federal do Andaraí, é titulado pela Associação Médica Brasileira em anestesiologia. Tenho o privilégio de dizer que é meu amigo e colega anestesiologista, né, de formação. Diretor técnico do Hospital do Câncer de Mato Grosso, presidente da Sociedade Mato Grossense de Anestesiologia, coordenador do Programa de Residência Médica do Hospital de Câncer de Mato Grosso, supervisor do Programa de Residência Médica em Anestesiologia no Hospital do Câncer de Mato Grosso e membro da Câmara Técnica de Anestesiologia do Conselho Federal de Medicina, e atuou como diretor de comunicações e foi vice-presidente da Associação Médica Brasileira na gestão de 2017 e 2020, com experiência enorme na área da medicina, com ênfase na anestesiologia. Então, conselheiro Diogo, com a palavra aí. Muito obrigada. Bom dia, minha amiga. É um prazer enorme estar de novo com vocês aí no CREMEC. Um abraço a todos os conselheiros, aos médicos do Ceará. É uma felicidade enorme falar para vocês.
de um tema que, para o Conselho Federal de Medicina, hoje é um dos temas mais importantes e um pilar dessa gestão, que é o exame de proficiência em medicina na situação que vive o país. Bom, exame de proficiência e avaliação do aprendizado. Bom, eu começo sempre com o histórico da evolução das escolas médicas, para vocês entenderem o boom que aconteceu no Brasil, né? É um slide que eu falo há muitos anos, eu deixo esse slide bem antigo e vou atualizando ele a todo momento. Esses dados são do EMEC de ontem, tá? Então, a primeira escola médica no Brasil foi em 1808, lá na Bahia, e desde 1808 até 1959 foram abertas 27 escolas médicas no Brasil. Do período de 1959 a 1994, mais 54 escolas médicas, totalizando até 94, 81 escolas médicas. Depois, de 94 a 2002, 34 escolas médicas foram abertas, aí chegamos em todo esse período, né, de 1808 a 2002, 115 escolas médicas. E de 2002 a 2023, 25, até ontem, mais 321, totalizando 436. Quem acompanha esses slides aí dessas palestras que eu dou, vai perceber que houve uma queda nesse número, porque depois que eu falei isso numa reunião no MEC, eles resolveram mexer no EMEC e atualizaram os dados, apagando aí escolas que faliram, fecharam, como, por exemplo, a Gama Filho, no Rio de Janeiro. A gente, então, tem uma média, nesse período de 2002 a 2025, abertura de 14 escolas médicas por ano, em todo esse país. E não sei se vocês lembram, quando houve ali aquela moratória de escolas médicas, eu estava lá no Palácio Planalto e foi apresentado pelo então ministro da Educação, Mendonça Filho, esse slide que falava a previsão de vagas em medicina para a época, em 2018, né, para o ano de 2018, 41 mil escolas médicas em 2026. Então, vagas, desculpa. Então, até 2026, lá em 2018, a previsão é que nós tivéssemos 41 mil vagas de medicina no Brasil, ou seja, ano que vem. Só que hoje nós temos no sistema do MEC 46.476. Nós já passamos e muito, mais de 10% da previsão de 2018 para o ano que vem. Então nós vamos bater aí mais de 50 mil vagas no ano que vem. A previsão aí 10 mil vagas a mais do que estava previsto. Com relação ao tipo de escola médica, né, nós temos 146 cursos públicos, com 12 mil vagas, privadas são a maioria, 278 mil, e as chamadas especiais, 12 cursos com 1.066 vagas. Um exemplo de especial é uma faculdade, por exemplo, que é municipal, mas paga através de um instituto mensalidade, né? O NIRG, por exemplo, no Tocantins, em Palmas, acontece isso. É uma faculdade que é considerada, entre aspas, pública, mas os alunos pagam mensalidade para cursar o curso de medicina. E aí, vendo o cenário dessas escolas, a qualidade das estruturas dos municípios que abarcam essas escolas, a gente verifica, num estudo do CFM, que 73% dos municípios que cediam escolas de medicina hoje no Brasil não possuem a infraestrutura mínima necessária. 92% das escolas não seguem os critérios do Ministério da Educação, as portarias com relação ao número de leitos a hospital público vinculado, né, porque nem universitário mais se cobra, o número de equipes de estratégia de saúde da família com relação ao número de vagas, assim, outros apontamentos nesse levantamento, só 8% das universidades cumprem todos os quesitos do próprio governo federal. E 16,3% das escolas estão localizadas em municípios que realmente possuem uma infraestrutura mínima necessária para a formação, segundo aí essa estrutura, o próprio Ministério da Educação. Quando a gente pega a avaliação do governo, do ENAD,
né, que o último foi em 2023, que demorou muito para ser divulgado, enrolaram, né, ia divulgar em janeiro de 24, em fevereiro, depois em setembro, depois em outubro, só foi divulgado esse ano, e aí está a explicação por que eles demoraram a divulgar, só 6 cursos tiveram conceito 5. Se nós pegarmos as escolas que tiveram conceito 1 e 2, que estamos falando de escolas muito mal avaliadas, essas escolas possuem 8.377 vagas. Então, nós estamos falando que, possivelmente, porque como a gente não avalia o egresso, possivelmente nós estamos colocando no mercado de trabalho mais de 8.000 médicos mal formados hoje no Brasil. Qual é a consequência disso tudo? Óbvio, é o desastre que a gente vem vendo. A gente vem vendo a quantidade grande aí de processos judiciais aumentando na área da saúde. Um estudo do próprio Conselho Nacional de Justiça mostrou um aumento mais 300% nos últimos 2 anos. E a gente vem observando também aí a evolução péssima da formação médica no Brasil. O que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer com relação a garantir a segurança da população, pelo menos que esse egresso possa ter o mínimo de competência para exercer a medicina no Brasil. Bom, o CFM vem trabalhando com algumas questões, vocês devem ter acompanhado. A primeiro é a discussão de fiscalizar os campos de estágio e conseguir comprovar na ponta, e não só com estudos do que a gente consegue pegar pelos sistemas, se realmente como está a situação desses campos de estágio e se cumprem as normativas do Ministério da Educação. Normatizar os deveres dos coordenadores de curso de medicina, quer dizer, isso já evoluiu. Eu vou mostrar isso para vocês. E expor isso de forma clara à sociedade, com dados, que é o que o CFM vai começar a fazer com o apoio dos regionais, e judicializar os cursos que não cumprem essas normas. Por que eu disse que isso já começou? O CFM publicou esse mês a Resolução 2434, que dispõe sobre a responsabilidade técnica e ética e dos deveres e as prerrogativas dos coordenadores do curso de medicina. Então, a partir da publicação, em 60 dias, tem validade essa resolução, e ela define que o coordenador agora é o responsável técnico pela formação daqueles alunos e dos campos de estágio. Então, um exemplo, é importante vocês lerem, mas não vou ficar aqui falando da resolução, mas agora o coordenador ele tem que ter CRM inscrito na jurisdição de todos os campos de estágio. Então, a gente sabe muito bem que tem faculdade que abre numa cidade que não tem nenhuma infraestrutura, e quando chega ali no 3º ano, eles viram para o aluno e falam: agora vocês vão procurar aí para fazer internato em algum lugar. Por essa resolução, todos os campos de estágio, o coordenador tem que ter um CRM inscrito na jurisdição. Também responsabiliza o coordenador para que as disciplinas que sejam especificamente voltadas para médicos sejam ministradas por médico. Isso está na lei do ato médico. Também determina que o coordenador garanta a formação de qualidade e que os alunos rodando nos campos de estágio tenham ali uma formação adequada, segundo o próprio PPC da escola médica. E várias outras atribuições, e eu acho uma das mais importantes, 2, né? É garantir que o Conselho Federal possa intervir nesses campos de estágio com a fiscalização, e isso vai ser incluído no manual de fiscalização, e também interditar eticamente esses campos de estágio que não cumprirem os requisitos mínimos para a formação desses alunos. E o artigo 12, que é o mais importante para mim, é que o coordenador é responsável para garantir que o curso que for abrir e ele se colocar como coordenador deve ter o mínimo de condição e infraestrutura, segundo o próprio regulamentações do governo federal e do Conselho Nacional de Educação, para a abertura daquela escola. Então, o que acontece hoje, que é o médico assinar ali a abertura de uma escola médica, se colocando como coordenador, colocando o seu CRM como coordenador, para ganhar ali um valor e não se preocupando se aquela escola que vai abrir tem a condição para formar adequadamente um médico, agora esse médico pode ser responsabilizado. E qual é a luz no fim do túnel para a gente tentar começar a solucionar todo esse problema? É o Exame Nacional de Proficiência em Medicina.
A ideia hoje está quase consolidada, a gente está num trabalho ali que vem desde janeiro, é ter duas etapas nessa avaliação. A primeira etapa, questões múltipla escolha, para analisar ali o conhecimento daquele egresso, e uma segunda etapa para avaliar não só o conhecimento mais estruturado, mas também as habilidades e as atitudes daquele egresso em estações, né, em OSCE, para que a gente consiga efetivamente garantir que o egresso tenha um mínimo. Ali a gente não está ranqueando ninguém, nem dizendo que ninguém é melhor que o outro, a gente está dizendo que aquele egresso pode ter um mínimo de competências para exercer a medicina ou não tem o mínimo de competências para exercer a medicina no Brasil. Para isso, o CFM criou uma comissão, que é a Comissão de Elaboração da Prova do Exame de Proficiência, em dia 27 de janeiro. A comissão já começou a se reunir, vem se reunindo aí de forma frequente para criar todas as normativas. Primeiro começou numa análise do mundo, né, como funciona em todo o mundo, e aí partimos agora para uma discussão técnica de como vai ser essa avaliação. Eu tenho a honra de coordenar essa comissão e temos aí vários conselheiros federais trabalhando, mostrando a importância desse tema para o Conselho Federal de Medicina e para a medicina brasileira. E posso trazer para vocês hoje como é que está no mundo, né? E isso é importante para a gente entender aonde o Brasil está inserido e como é isso em todo o mundo. Se nós pegarmos os 38 países membros da OCDE, aí nós estamos falando, né, das grandes economias do mundo, praticamente todos os países, ou o egresso faz um exame de proficiência, ou o egresso ele não pode exercer a medicina enquanto não tiver uma especialização ou tem algum treinamento para generalista. O que é treinamento para generalista? Ou um DP, né, de 2 anos, ou um internship de 2 anos, ou especialização especificamente em medicina em família e comunidade. Só 2 países são parecidos com o Brasil. A Turquia, que não tem nenhum tipo desse regramento, o médico se forma, mas pode exercer a medicina como é aqui no Brasil, mas lá na Turquia a maior parte dos médicos são especialistas, e o México, que é muito parecido com o Brasil, não tem nenhum tipo de regra, não tem licenciamento, mais de 50% dos médicos não têm especialização, então é um território muito parecido com o Brasil, diferente de todos os países da OCDE. Eu posso dar um exemplo da evolução disso. O Reino Unido, por exemplo, até ano passado, não tinha exame de proficiência. Não é que o médico terminava a faculdade e podia exercer a medicina. Não, ele terminava a faculdade e precisava fazer uma especialização. Ou DP lá, ou alguma especialidade médica. Então, ele não é igual ao Brasil, que se forma e já pode atender o paciente. Ele precisa ficar supervisionado em especialização até poder atender a população. Mas, mesmo assim, o Parlamento do Reino Unido decidiu, ano passado, em criar um exame de licenciamento, que começou a partir do ano passado, diferente do Brasil, que se for aprovada só daqui a 6 anos, e já está avaliando, a partir desse ano, os egressos dos cursos de medicina no Reino Unido. E aí, sim, se você passar nesse licenciamento, você pode fazer a sua especialização. Resumidamente, como é que é no mundo, né? Você sai da escola médica, faz um exame de proficiência. E aí você tem 2 caminhos: a especialização nas áreas que existem daquele país ou uma formação geral prática de 2 anos, pelo menos, que alguns países chamam de DP, outros internship, ou especialização especificamente em medicina e família. E aí sim recebe a licença. Alguns países, grupo de países, inclui ali naquele meio do caminho mais um exame. Então, além do exame da saída da escola, que é o exame de proficiência, ainda tem exames no fim da especialização ou no fim da medicina e família e comunidade, para aí você ganhar a sua licença para atender a população. Em outro grupo de países, como era o Reino Unido até ano passado, você já sai da faculdade, não tem nenhum exame de proficiência, mas você segue para a especialização ou para um campo de medicina e família, mas é avaliado no fim dessa especialização para ganhar licença. Veja que nos 36 países da OCDE,
Em nenhum momento é igual ao Brasil, que se forma e já pode atender a população sem nenhum tipo de estágio supervisionado. Para isso, o Conselho Federal de Medicina tem trabalhado uma cooperação internacional. Já conversamos com o Royal College do Canadá e a Federação dos Boards Estaduais de Medicina dos Estados Unidos, que são instituições que fazem as provas nos seus devidos países, e também com o Imperial College de Londres, né, a maior faculdade de medicina respeitada do Reino Unido, que tem trabalhado, inclusive, nessa formação e foi um dos pilares para se incluir ali o exame de proficiência, responsável por isso, o exame de proficiência agora no Reino Unido. E eu trouxe para vocês, rapidamente, como é que é nesses dois países, no Canadá e nos Estados Unidos. Porque o Canadá tem um sistema de saúde muito parecido com o Brasil, e os Estados Unidos é uma referência mundial, todo mundo conhece como funciona o sistema, e aí quem não conhece eu vou trazer rapidamente para vocês. Eu estou usando slides dessas próprias instituições que foram autorizados e encaminhados ao Conselho Federal de Medicina. Aqui foi uma apresentação do Royal College do Canadá. Como é que é lá no Canadá? Você faz a escola, né? Sai da escola, você não entra direto na medicina, você precisa fazer um degree, né? Você precisa fazer alguma formação superior ligada à área da saúde. Isso é importante. Lá no Canadá, sim, é obrigado, com pelo menos 4 anos. Então, biologia, farmácia, fisioterapia, assim por diante. E aí você passa a ser habilitado a poder realizar 4 anos de medicina. Então, nós estamos falando de uma formação de 8 anos. Depois dessa formação, você não pode atender a população e faz o exame de licenciamento, o exame de proficiência lá, o LMCC. Esse exame não garante você atender a população, esse exame você deve ter esse exame para exercer a profissão depois que você termina a sua especialização. Por que eu estou falando isso? Porque se você não passar na prova, você pode começar a sua especialização, porque durante a especialização você pode ir tentando passar nessa prova. Mas se não passar, quando terminar a especialização, você não pode exercer a medicina no Canadá. E aí, saindo ali da faculdade, realizando o exame, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é realizar a formação em medicina e família, e aí no fim você tem que fazer uma prova, ou alguma especialidade médica. E aí são mais de 100 especialidades médicas no Canadá, ou subespecialidades médicas após terminar a sua especialidade. Muito parecido como é o Brasil, especialidade de área de atuação. E no fim dessas especializações, também tem que ser avaliado. Então vejam que o egresso ele é avaliado lá quando sai da faculdade e quando sai da sua formação, como eu mostrei naquele slide. No Canadá, hoje, eles têm 17 escolas médicas, está em processo de expansão essas escolas, com a abertura de mais 4, então vão chegar a 21 escolas médicas, eles estão muito preocupados com isso, que eles vão ter 21 escolas médicas. Imagine quando eu falei para eles que nós temos mais de 400 escolas médicas no Brasil. Todas as instituições de ensino superior são públicas, assim como o sistema de saúde também é público. O curso é praticamente o mesmo em todo o território do Canadá. E hoje no Canadá, como eu disse para vocês, ou você faz medicina e família, ou você faz algum tipo de especialização. E é mais ou menos meio a meio. Tem 57 mil especialistas e 57 mil médicos de família hoje no Canadá, que eles estão preocupados, estão tentando ampliar um pouquinho o número de especialistas, porque há uma falta de especialistas hoje no Canadá. E a prova, ela é uma prova muito bem estruturada, então tem um exame escrito, múltipla escolha, e um exame de perguntas, respostas curtas, e numa segunda etapa, aí uma avaliação prática, oral, OSCE e também efetivamente prática, dependendo da especialidade, quando é a prova da especialidade, naquela sua área. E nos Estados Unidos, como é? A FSMB ela normatiza a medicina nos Estados Unidos e é responsável
para o exame de USMLE, o exame de proficiência lá nos Estados Unidos. Rapidamente, para vocês terem uma noção como está os Estados Unidos hoje são mais de 1 milhão de médicos nos Estados Unidos. Aí você vai falar, bom, é muita quantidade de médicos. Lá tem mais que o dobro de população do que o do Brasil, né? Houve um aumento do licenciamento desses médicos lá nos Estados Unidos a partir de 2010. Eles sentem uma falta de médicos lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos hoje tem 200 escolas médicas, quer dizer, menos da metade do que tem no Brasil, com o dobro de população, e uma média de 100 vagas em cada uma delas. Então, estamos falando aproximadamente aí de 20 mil vagas de medicina hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos recebe muitos médicos do exterior, né? E hoje é uma quantidade relativamente grande de médicos nos Estados Unidos, que são médicos que revalidaram o seu diploma. Então, aqui está o caminho que se faz quando sai da faculdade para ter a obtenção da licença para exercer a medicina nos Estados Unidos. Para começar, assim como no Canadá, lá precisa ter algum degree, algum nível superior para poder realizar medicina nos Estados Unidos. Lá não precisa ser a área da saúde especificamente, precisa ter algum nível superior. Aí você faz a medicina, ou como MD, ou como DO, ou como medical doctor, né? Ou como osteopata, né? Lembrando que o osteopata lá não é ligado só ao sistema músculo-esquelético, é muito parecido com o médico, e a formação é muito parecida com o médico MD, mas é uma visão mais holística, uma visão mais de lifestyle, né? Mas todos os dois são médicos e podem, inclusive, fazer as mesmas especialidades lá, cirurgia, assim por diante. Então, você ganha o seu MD ou DO, ou você quer revalidar o seu diploma, você precisa encaminhar o seu diploma do seu país, eles vão chancelar se aquela universidade aceita ou não nos Estados Unidos para ganhar aquele ali ECFMG, que é a certificação que é válida aquele diploma nos Estados Unidos. Isso lhe permite, que você tendo o certificado do exterior, ou MD ou DO, fazer o primeiro e o segundo step do exame de proficiência lá. Para o estrangeiro, obviamente, tem que ter o visa, tem que ter o visto, senão você não consegue fazer a prova. Então, você tem o primeiro step, tem o segundo step. Aprovado no segundo step, são sempre eliminatórios, não passou no primeiro, não faz o segundo. Aprovado no segundo step, você pode realizar agora a sua especialização, sua residência médica, mas ainda não tem a licença para atender a população sem supervisão. Faz a residência médica. Para vocês saberem em números, 98% dos médicos egressos dos Estados Unidos passam para a residência médica e quase 90% do que vem do exterior consegue passar em algum programa de residência médica. Bom, e se não passar? Pode ficar tentando, né? Pode ir tentando até conseguir passar. A nota desses steps é muito importante para passar na residência, e também as cartas de recomendação, o que você fez na escola, o que você fez na universidade também, e suas notas na universidade. Para ir a especialidade mais concorrida, por exemplo, é mais difícil passar. Mas eu não consegui passar e eu não quero fazer nenhuma especialização. Eu não posso seguir para o terceiro step? Pode, mas aí você faz um novo treinamento supervisionado de 2 anos, que é o internship, que é muito parecido com o GP no Reino Unido, e aí sim você é habilitado a fazer o terceiro step do SMLE. Passou o terceiro step do SMLE, ou seja, saiu da residência médica ou saiu do internship, aí você é liberado, você pode receber sua licença do governo, do seu estado, para exercer a medicina naquele estado. E aí pode também ser aplicado para fazer as suas certificações naquela especialidade que você fez a residência médica, para ganhar efetivamente sua licença restrita para atuar nos Estados Unidos. E depois disso você tem que ficar revalidando ali a sua formação. Então, esse é o caminho hoje dos Estados Unidos, né? Rapidamente, como é que são esses steps? O primeiro step são conteúdos básicos da graduação, lá dos primeiros 3 anos, são 280 questões múltipla escolha. O segundo step também é um dia, 315 questões múltipla escolha, agora já voltados à formação clínica, né, dos outros anos. E o terceiro step
são 2 dias, um dia com 410 questões múltipla escolha e um segundo dia com 13 casos clínicos. Então veja aí como é feito um exame para poder garantir que aquele egresso tem o mínimo de competências para exercer a medicina nos Estados Unidos. E como é que está aqui no Brasil? Isso vai seguir para frente? Bom, o CFM primeiro fez uma consulta com os médicos e o resultado foi que 90% dos médicos aprovam a criação do exame de proficiência para exercer a medicina no Brasil como obrigatório. Houve uma pesquisa lá em 2015 do Datafolha, contratado pelo CFM, que mostrou, na época, 94% da população dos brasileiros eram a favor de ter um exame de proficiência, um exame para garantir que você tenha o mínimo de competência para atender a população, 94%. E agora, de primeira mão para vocês, o CFM fez uma nova pesquisa Datafolha, que vamos divulgar ainda, então por isso que é em primeira mão, e foram analisados mais de 20 mil pessoas no país, em praticamente nos principais municípios do país, e o resultado foi maior do que em 2015. 96% hoje da população brasileira apoia o exame de proficiência em medicina. Como é que está o projeto lá no Senado Federal? No Senado Federal, a gente tem um projeto do senador astronauta Marcos Pontes, que é um exame no fim da graduação, assim como em quase todos os países, né? Esse exame não significa que é uma única etapa, né? Como eu disse para vocês, possivelmente no Brasil o CFM deve fazer 2 etapas, ao menos 2 etapas, porque precisa ser avaliadas as habilidades e as atitudes dos egressos também, não basta só o conhecimento teórico. Esse exame seria feito pelo CFM, segundo esse projeto de lei. Ele foi aprovado na Comissão de Educação do Senado, seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais e está parado lá desde o ano passado. Não houve nenhuma evolução. Se solicitou uma audiência pública e o presidente lá da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Marcelo Castro, está segurando esse projeto. A gente já fez uma análise ali dos membros, a gente possivelmente tem a maioria e o único jeito aí que o governo tem feito é segurar para que não coloque em votação e não faça nem as audiências públicas. Se passar no Senado, vai à Casa Revisora, que é a Câmara. Se a Câmara não fizer nenhuma mudança importante, segue para a sanção presidencial ou veto, né? Na Câmara Federal, nós temos um projeto de lei do deputado Luizinho, é um projeto um pouco diferente, eu já acho um projeto que não é tão bom, porque são 4 provas durante a graduação, aí seria durante a graduação, então 3 provas durante a graduação e uma prova no fim, e uma 5ª prova de repescagem. Quem não passou e teve uma nota muito próxima pode fazer essa prova de repescagem, mas também não impede de ficar fazendo essa prova se não passar outras vezes. Então, é um projeto muito mais complexo, porque no caso do Senado são 2 provas por ano, né? E aqui também na Câmara ficariam 5 provas por ano, quer dizer, muito diferente do que se faz no mundo, e o objetivo não é avaliar a escola, o objetivo é avaliar o egresso, se ele tem competência. Inclusive, o egresso pode ser um egresso que não tem uma boa formação de uma boa escola, ou pode ter uma boa formação de uma escola ruim. Então, o que importa para o exame de proficiência é avaliar a pessoa e não avaliar a instituição. Esse projeto Luizinho foi aprovado urgência pelo plenário, agora em julho, então ele não vai passar por mais nenhuma comissão, ele já segue diretamente para a análise do plenário, e se o plenário aprovar, já vai para o Senado Federal. Então houve uma aceleração desse projeto, e também esse projeto com 5 provas, quem faz a prova é o Conselho Federal de Medicina. E para terminar, o ENAMED. O governo ele lançou o ENAMED justamente quando o projeto do Senado começou a tramitar e seguir ser aprovado, como se fosse o salvador do problema da formação médica no Brasil. Só que a pergunta que fica é, esse ENAMED, ele é um exame de proficiência? Ele realmente vai garantir que o médico egresso tem o mínimo de competência para exercer a medicina ou não? Essa é a grande discussão. Se colocou uma cortina de fumaça, qual é o objetivo efetivamente do ENAMED? Então, vamos pegar aqui rapidamente
né, a portaria do ENAMED. Primeira coisa que o objetivo do ENAMED é avaliar o desempenho dos estudantes da graduação. Ok, né? Então, teoricamente, seria muito parecido, né? Seguindo os conteúdos programados da DCN, né? Avaliando ali seu conhecimento e tal, habilidades e competências. Primeiro que habilidade e conhecimento faz parte de competências, né? Então, quem escreveu aí acho que se confundiu. E segundo, que o que foi definido é que o INEP vai fazer a prova e vão ser 100 questões múltiplas escolhas. Eu não sei como vai ser avaliado com habilidades em questões múltipla escolha, né? Então já começa a ser meio estranho aí essa portaria. Seguindo ali o artigo 3º, né, que fala sobre que vai ser aplicado a todos os estudantes de medicina, e a participação dos estudantes concluintes na graduação é praticamente obrigatória e passa a pertencer à grade curricular, ou seja, é obrigado agora o estudante a realizar a prova. Ok, isso é muito bom. Tem que se avaliar mesmo. E termina dizendo que o objetivo fim, né, o que tem toda a portaria, é garantir que aquela nota do ENAMED seja utilizada como aproveitamento no âmbito do ENARE. O ENARE é aquele processo seletivo do governo federal para a residência médica, né? Nem todas as residências médicas estão no ENARE, mas algumas residências médicas estão no ENARE, e esse ENAMED, essa nota, serviria para o processo seletivo da especialização. Também muito bom, né? Mas não é disso que a gente está falando no objetivo do exame de proficiência. Mais uma vez, o exame de proficiência não é para avaliar a escola, o exame de proficiência não é um processo seletivo, o exame de proficiência é para avaliar que aquele egresso tenha conhecimentos, habilidades e atitudes mínimas para atender a população. Não é uma invenção do Brasil, como eu mostrei para vocês, o mundo inteiro faz isso, né? E para terminar, no artigo 7º diz que o ENAD vai conferir a ele um boletim de resultados, mas não diz o que esse boletim de resultados vai realmente mudar na vida daquele egresso, além de ser utilizado no processo seletivo da residência médica. Então, resumidamente, o ENAMED ele não vai impedir a atuação dos médicos mal formados, então nós estamos falando ali que vai continuar aquelas escolas 1 e 2, com 8.377 vagas agora e aumentando, colocando no mercado possivelmente médicos mal formados, porque eles não estão sendo avaliados. Pode ser que até alguns egressos dessas escolas 1 e 2 tenham uma boa formação. Assim como eu disse para vocês, de escolas 5, pode ter um médico ali que não foi bem na graduação e não tem a competência mínima para atender a população. O ENAMED vai ser somente prova em questões múltipla escolha, então não vai avaliar habilidades e atitudes, somente o conhecimento. O que, então, nós estamos falando numa análise somativa da formação médica, né? Então, nós estamos falando ali, a dúvida é, está avaliando o estudante ou está avaliando a escola? Eu imagino que essa nota está mais avaliando a escola do que o estudante, né? E difere completamente de algum exame de suficiência que é feito no mundo, né? O objetivo ali, nitidamente, não é garantir que aquele médico tenha o mínimo de competência para atender a população, porque justamente também não vai avaliar habilidade e atitude, não vai impedir que esse egresso atenda a população brasileira. Para terminar, deixar a frase aí de William Oster. William Oster era um médico canadense, mas que atuou nos Estados Unidos. É uma referência ali do século XIX. Foi um dos fundadores do John Hopkins, né, do Hospital John Hopkins, que depois virou uma grande universidade, das maiores dos Estados Unidos. Ele dizia que ele não deseja nenhum outro epitáfio do que a afirmação que ensinei estudantes de medicina nas enfermarias, pois considero isso, de longe, o trabalho mais útil e importante que fui chamado a fazer. Muito obrigado. Parabéns ao conselheiro Diogo, excelente apresentação, contextualizou perfeitamente toda a problemática que nós estamos vivendo, né, trazendo toda uma relação com o funcionamento do resto do mundo, mostrando que nós estamos, enquanto CFM, enquanto sistema conselhal, estamos no caminho certo quando estamos buscando a aprovação do projeto de lei
do senador Marco Ponte, né? Então, assim, excelentes todas as considerações. Pergunto aqui, já temos manifestações aqui desejando tirar dúvidas aqui com o conselheiro Diogo. Vou passar a palavra à conselheira Airtes. Bom dia, conselheiro doutor Diogo, tudo bem? Tudo bem, como é que a senhora está? Tudo bem. Doutor Diogo, é o seguinte, assim, qual o CFM, enquanto representante do sistema conselhar, nosso, né, a nível nacional, assim, qual a postura desse projeto que foi aprovado a nível de urgência da Câmara, que difere em algumas coisas com o projeto inicial do deputado Marcos, e com a Enamed, né? Que o Enamed está claramente demonstrado que ele não vai avaliar proficiência nenhuma, né? Assim, de qualidade nenhuma do atendimento. Assim, como é que o CFM está vendo essa situação atual agora? Boa pergunta. O CFM ele apoia o projeto do senador astronauta Marcos Pontes, que aprova no fim do curso, mas também não é contra a tramitação na Câmara. Por quê? Aprovado o projeto do deputado Luizinho, que eu imagino por conta da urgência vai ser mais rápido, ele vai ao Senado e ele pode ser modificado lá. Então, a gente tem apoiado que siga a tramitação na Câmara dos Deputados, mas apoia que a prova seja no fim do exame, até porque é uma competência do Conselho Federal a partir do momento que o aluno termina a sua graduação, né, para realizar a prova. Então, esse projeto, se aprovado lá na Câmara, ele vai seguir ao Senado e a gente consegue aprimorar esse projeto lá no Senado Federal. Com relação à Enamed, o CFM ele tem dito o que eu estou dizendo. Ele não é contra o Enamed, mas o Enamed não é um exame de proficiência. O Enamed ele pode ser aperfeiçoado para ajudar na avaliação da escola. Inclusive, o próprio nome adveio do ENAD, né? O ENAD faz a cada 2 anos, o Enamed vai ser feito de forma anual. Mas o objetivo do Enamed era avaliar as escolas, né? E aí, se não está sendo feito nada com relação às escolas, é uma responsabilidade do governo federal, né? São duas coisas completamente diferentes, avaliar a escola e avaliar o egresso. O que o CFM tem defendido a aprovação da lei do exame de proficiência para avaliar o egresso. Já existe uma lei sancionada lá de 2004, a lei dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que já permite ao Ministério da Educação fechar escolas, caçar o registro de escolas que não têm um bom conceito de curso. Se não está sendo feito, bom, já existe a lei e existe o ENAD para avaliar essas escolas. Então, o que eu estou querendo dizer é, na MED não tem nada a ver com a avaliação de egresso, tem a ver especificamente com a avaliação das escolas. Ok. Conselheiro, outra pergunta, assim, que eu não sei, não é bem a sua área lá no CFM, mas assim, eu, enquanto coordenadora do Departamento de Fiscalização, assim, nós do departamento ficamos muito felizes com a resolução que saiu agora 2434, né, que faz parte vamos dizer assim, de um avanço em relação a essa proliferação de escolas médicas. Eu não sei assim, se tem como responder ao que eu vou perguntar, porque a resolução diz que as instituições têm que informar ao CRM, o curso, o coordenador. Essa é uma pergunta, sim. O coordenador tem que informar os campos de estágio. Se isso já está assim, organizado, como é que vai ser o fluxo disso? Alguma coisa a nível de CFM. Outra pergunta em relação a isso, a mesma coisa, é os estágios, como você falou na sua fala, que é muito comum, a pessoa faz faculdade, por exemplo, no outro estado, agora se vira e vai fazer a parte prática, você sai procurando, né? O aluno sai com a bolsa no braço e sai procurando. Eletivo, por exemplo, aqui acontece muito, o aluno de qualquer universidade, inclusive universidades já conhecidas, universidades públicas,
vai fazer um eletivo na USP. Assim, como é que fica esse estágio a nível de responsabilização do coordenador do curso, dessa parte toda? E a terceira e última coisa em relação a isso, como é que a gente, enquanto CREMEC, tem uma relação, onde é que eu busco, que foi uma pergunta que a gente teve em reunião do nosso DEFIS, a relação das escolas médicas aprovadas aqui no Ceará, onde é que eu busco? Perfeito, muito boas perguntas. A primeira é com relação aos cadastros, né? A própria resolução lá no artigo 14 determina ao CFM a criação de um sistema para todo o sistema aconselhal. Então, vai ser criado pela TI um sistema de cadastro desses coordenadores e dos campos de estágio. E o coordenador vai ser obrigado, vai ter um login e senha para fazer esse cadastro lá, né? Solicitar o cadastro, ter a validação do CRM. E a gente vai ter aí agora, nesse sistema ali, todas essas informações consolidadas com relação a todo o coordenador, né, o nome, CRM, como a gente faz com o diretor técnico, né? Também os campos de estágio ligados a esse coordenador. A resolução também determina que, aonde houver campo de estágio ligado à instituição de ensino superior, o coordenador deve ter registro no CRM, né? Obviamente, aí eu estou falando uma opinião pessoal minha, não sei como é que vai ser, porque eu não fui o relator da resolução, foi o doutor Alcindo. Ajudei bastante ele na resolução, mas não sou o relator. é, com relação aos eletivos, porque aí nós não estamos falando de um campo de estágio efetivamente ligado à instituição, né? Então, agora, se foi o caso que eu disse, olha, segue lá e faz, bom, segue lá e faz, então nós estamos falando de campo de estágio, porque a instituição não tem nenhum, e aí está mandando o aluno fazer aí seu internato em qualquer lugar. Aí sim a gente vai conseguir impedir que essas coisas aconteçam, porque a gente vai obrigar que aquele coordenador seja responsável por isso, né? Está lá na resolução. E por último, todas as escolas médicas hoje cadastradas no país estão num sistema chama EMEC, E-MEC. É um site, é público, pode entrar lá. A senhora vai colocar lá qual é a instituição, ciências da saúde, depois medicina, coloca o estado, Ceará, e vão aparecer todas as escolas que estão aprovadas, em funcionamento ou não, quantas vagas ela tem, qual o nome da universidade, qual o conceito que ela teve no ENAD, todos o CPC, todos os dados daquela escola são públicos nesse sistema. Então, pode ser acompanhado, inclusive, ali se hoje foi autorizada alguma escola ou não para funcionamento, através desse sistema do EMEC. Certo, então, assim, aquele sistema, eu conheço, esse sistema vamos dizer assim, é atualizado. É o que tem lá, é o que funciona. Bom, é Brasil, né? Então, assim, como eu disse no início, eu acesso o sistema todas as vezes que eu vou falar sobre o assunto, e da última vez que eu falei lá, eu estou numa subcomissão do MEC sobre avaliação de escolas médicas, eu falei os dados que a gente tem extraído do EMEC, e magicamente no dia seguinte mudaram esses dados, então possivelmente estava desatualizado. Não é rapidamente atualizado, não é um dado fidedigno, infelizmente, mas é o único que a gente tem hoje no Brasil. Certo. Porque, assim, só complementando, a gente, nessa reunião que eu falei, uns 2 meses atrás, um mês, uma colega nossa, conselheira, professora também, postou no grupo, comunicou que tinham, parece que 25 escolas médicas aqui no Ceará. E nesse site, a gente pesquisou, segunda-feira, durante a reunião do DEFIS, parece que tem 12, 15, eu tenho até aqui no grupo aqui quantos são. Então, por isso que eu perguntei, porque a gente ficou na dúvida se realmente, mas deve ser isso, a atualização que não é em tempo real, né? Não é nem real, em tempo breve, né? E um outro problema que existe também no Brasil, é só no Brasil também, é que municípios e estados muitas vezes autorizam o funcionamento de escolas médicas sem a necessidade do governo federal, porque existem os conselhos estaduais de educação e a LDB hoje permite que esses conselhos autorizem o funcionamento de instituições de ensino superior. Então, o MEC não autorizou,
mas veio a comissão estadual e autorizou, e aí ela passa a funcionar no Brasil. E aí até o MEC ter essa informação e colocar no EMEC demora, né? Ainda tem essa? Sabia Perfeito. disso Ainda não. temos, Obrigada, conselheiro. temos só mais uma pergunta, conselheiro. Doutor Pedro vai fazer uso da palavra. Tá, obrigada, conselheiro. Passe ali para ele, por favor. Bom dia, meu nome é Pedro Cavalcante, eu sou médico, já com 20 anos na docência do ensino superior. Comecei na Universidade Federal do Ceará, aqui no campus de Sobral, e também sou professor do Centro Universitário INTA, aqui em Sobral. E aí, na verdade, eu queria até pedir permissão para fazer mais de uma pergunta, né? Com relação ao que foi dito sobre o estágio eletivo, doutor Diogo, eh, mesmo o estágio eletivo, por exemplo, na USP, até em hospitais já e em centros já consagrados, precisa que a instituição que vai mandar o estudante tenha um contrato, um convênio, né? Sim. Como consta lá na resolução, ele fala que estágios curriculares deve ter o CRM registrado no estado onde acontece esse estágio. O estágio eletivo, entendo eu, que é um estágio curricular. Por quê? Se o estudante não faz, ele também não cola grau. Então, eu entendo que é um estágio que, apesar de ele poder escolher aonde fazer, é um estágio obrigatório. E precisa ter o contrato, o convênio da instituição com o local em que o estágio será realizado. Então, eu entendi que o senhor acredita que nessas situações não seria necessário o registro do conselho, mas a resolução dá a entender que mesmo nessas situações seria necessário. Aí o coordenador acabaria precisando ter registro em quase todos os estados da federação, porque, é claro, o estudante não vai fazer o internato todo lá, mas é muito provável que ele vá para Minas, vá para São Paulo, vá para o Rio Grande do Sul, fazer um mês de estágio. E com tudo isso, com convênio, com contrato, que precisa ter para que ele seja recebido pelo outro serviço. Então, isso é uma dúvida que eu tenho. Eu faço logo as outras perguntas. Outra pergunta é sobre a sobreposição de atribuições, que eu li a resolução e diz que o coordenador do curso precisa fiscalizar o ato médico dentro do hospital. Pelo menos deu a entender para mim dessa forma, né? Como ficaria a sobreposição da atuação do coordenador com os diretores técnicos e clínicos, que a priori são as pessoas responsáveis por fiscalizar o ato médico dentro do serviço? E, por fim, a relação dos coordenadores com centros de estudo. Aqui em Sobral, por exemplo, existe um hospital regional, que é o maior hospital público no interior do estado do Ceará, tem um centro de estudos bastante forte, com suas rotinas, suas normas, recebe estudantes da UFC, do Uninta, inclusive estudantes que vêm de Fortaleza também. Como ficaria a relação desses hospitais que são maiores com diversos coordenadores de curso que têm estudantes fazendo estágio lá? Como ficaria? Porque lá consta também que o coordenador teria ingerência para sugerir normas e rotinas internas, né? E, inclusive, a gente já tem alguns serviços que já falaram que não gostariam de ter ingerência dos coordenadores nas suas rotinas. Aí, como é que ficaria aí essa relação, né? Bom, Pedro, como eu disse, com relação à primeira pergunta, é o que eu acredito que os estágios eletivos não haveria necessidade. Imagino que, se isso se tornar uma dúvida nacional, isso deve ser encaminhado a um parecer para que o Conselho Federal de Medicina se posicione com relação a essa questão especificamente, né? Porque aí é uma questão de interpretação, né? E aí, como eu disse, eu não sou o relator da resolução para dizer efetivamente com relação aos campos eletivos. Com relação à segunda pergunta, não há sobreposição, porque o diretor técnico daquela unidade de saúde era responsável de forma assistencial. O que a resolução traz é a responsabilidade do ato médico para ensinar a medicina, né? A responsabilidade do coordenador está na relação médico-estudante de medicina e não na relação médico-paciente. A relação médico-paciente, diretor técnico da unidade de saúde. Relação médico-estudante de medicina,
aí é o coordenador do curso de medicina. Por fim, as sobreposições dos campos de estágio também estão previstas naquela resolução, né? Não pode haver sobreposição se aquele campo de estágio está incluído na portaria do Ministério da Educação para permitir o número de vagas. Infelizmente, isso acontece, né? A gente tem vários hospitais que são inscritos no sistema do Ministério da Educação como um campo de estágio, então, vamos dizer, lá tem sei lá, 30, 100 vagas, né, 100 leitos, e esses leitos acabam sendo compartilhados com diversas universidades. O que a resolução faz é dizer que isso não pode, até porque tem uma lógica formativa com relação a isso, né? Se são 3 leitos, são 5 leitos para cada vaga, obviamente isso tem uma restrição da capacidade formativa daquele campo de estágio, né? E a interferência do coordenador está na formação a todo momento, né? Então, se naquele local a rotina interfere na formação do estudante, é responsabilidade, sim, do coordenador definir essa rotina. Se não for possível ter um termo de cooperação com relação àquela unidade, ele vai ter que procurar um outro campo de estágio para formação. O que não pode é a gente colocar um aluno num campo de estágio em que ele faça o campo de estágio quer e não tenha nenhuma correlação com o programa do curso. Esse é o objetivo. Só dar aqui minha opinião, que eu trabalho em hospital universitário. Então, assim, eu acho que não há ingerência. Como o doutor Diogo falou, tem que ter um termo de convênio, inclusive isso está explicitado na resolução. Eu acho que nessa hora tem que ser deixado claro o papel de cada um, porque assim, a assistencial, como ele falou, médico-paciente, é do hospital, e tem do diretor técnico do hospital, e a parte que envolve o aluno. Lógico que tem que ver nesse convênio onde é que vai estar a participação de cada um, como é que vai ser a rotina, mas a rotina de atendimento do hospital, o fluxo, os protocolos, tem que ser seguido pela instituição de ensino. Mas eu acho que nada que não seja conversado e o que for mais, vamos dizer, mais forte, seja colocado no termo de convênio. Eu acho que não é uma ingerência. Eu acho que nada que não seja discutido e posto em termos de convênio, se for algo mais sério, mais formal. Só bem rapidinho, para a gente poder finalizar, que a hora já está avançada. Pronto. Com licença, bom dia. Só uma perguntinha rápida. Depois de uma futura conclusão de um dos projetos de lei do exame, como que será feito de fato a aplicação deles nos cursos de medicinas que já estão acontecendo? Se já vai ser aplicado para as vagas já ocupadas ou se serão só feitas para as vagas futuras após a conclusão do projeto de lei? Isso para cada um dos projetos, tanto para o do deputado Márcio como do outro. No nome, desculpa. Estão embarcados. Estudante aqui, participando aqui de medicina. Maravilha. Bom, em ambos os projetos, inclusive isso, vamos dizer assim, um acordo formal das duas casas legislativas, o projeto só vai valer, a lei só vai valer para quem for ingressar no curso de medicina. Então, só vai valer daqui a 6 anos, né? Quem já está cursando, mesmo no primeiro ano, não faria a prova. Isso é o que tramita hoje, não só nesses 2 projetos, mas nos demais projetos que seguem apensados a eles, né? Alguns não têm isso escrito, mas para seguir apensados, seguir a tramitação, esse é o acordo entre os parlamentares com relação à evolução dos projetos. Não afeta quem hoje é estudante de medicina. Está cursando, né? Só para os que irão iniciar. Perfeito. Ó, conselheiro Diogo, excelente todas as colocações, todos os esclarecimentos aqui realizados. Mais uma vez, te agradeço demais tua disponibilidade, teu empenho nessa missão, né, de conselheiro, porque sabemos
o quanto nós somos cobrados, né? E você está colaborando conosco de forma honorífica. Então, te agradeço pela participação mais uma vez. Espero que da próxima seja de forma presencial em Fortaleza, para que a gente possa te retribuir aí com tudo aquilo que a nossa cozinha cearense pode oferecer. Ok? Muito Obrigado. obrigado. Agradecemos a participação de todos os que aqui estiveram na tarde de sexta e nesta manhã de sábado, aqui na nossa delegacia regional de Sobral. Agradecemos a toda a nossa comissão de eventos, a nossa comissão de TI, aqui a pessoa do nosso seu Miranda, que viaja conosco aqui pelo Ceará, nosso motorista, seu Carnaúba, a dona Cíntia, responsável aqui pela Delegacia Regional de Sobral. E aos conselheiros da casa que colaboraram conosco com todas as palestras também. Nossa gratidão, um bom final de semana, que Deus nos abençoe e nos proteja sempre nessa missão de ser médico, de ser conselheiros. Gratidão. Obrigado a todos, um abraço, a felicidade de estar com vocês. Espero estar aí presencialmente da próxima vez, Inês. Valeu, Diogo. Grande abraço. Se Deus quiser. Amém, abraço. Conselheiro Fernando e conselheiro Lindenberg, feita aí as pratas da casa aí, para receber o conselheiro Diogo. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Bom resto de final de semana. Tchau, tchau.